Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar da pessoa divina do Espírito Santo. No último vídeo, nós falamos sobre a doutrina da Trindade. Nós vimos na Bíblia, na Palavra de Deus, que o nosso Deus, o Criador dos céus, do universo, de todas as coisas, ele é um único Deus, mas que nesse único Deus subsistem três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. As pessoas que não creem na Trindade, elas não têm problema em crer que o Pai é distinto do Filho, mas as pessoas geralmente que não creem na Trindade, elas não consideram o Espírito Santo como um ser pessoal. Eles acreditam que o Espírito é uma espécie de poder, força ou energia de Deus. Por exemplo, se você pegar uma tradução bíblica das Testemunhas de Jeová, em passagens onde normalmente e originalmente nós vemos a descrição do Espírito Santo, lá você vai ver a força ativa de Deus. Bom, e aí nós nos perguntamos, será que o Espírito Santo realmente ele é um ser pessoal, ou ele é uma força, ou ele é um poder de Deus? Nada melhor do que a própria revelação, a Escritura, a revelação de Deus escrita para nos responder essa pergunta. Como eu sempre falo, uma doutrina bíblica, ela nunca deve ser deduzida de um versículo isolado. Nós precisamos fazer uma análise geral, desde Gênesis até Apocalipse, para chegarmos a uma conclusão se alguma doutrina é verdadeira ou falsa. Bom, falando sobre personalidade do Espírito Santo, a Escritura Sagrada, ela declara claramente que o Espírito Santo ele tem uma personalidade. E essa personalidade, ela implica inteligência, vontade e individualidade. Eu separei aqui algumas passagens. Não são todas que a gente vai ver pela Bíblia, porque são muitas, mas eu selecionei aqui as principais. E a maioria delas vão estar no livro de Atos dos Apóstolos, porque é o livro do Novo Testamento que mais falam sobre a atividade do Espírito Santo. Muitos teólogos dizem, e eu concordo, que o nome do livro de Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, porque é a atividade que vemos dos apóstolos do início da igreja primitiva, conduzidos pela obra do Espírito Santo. Então, o primeiro texto está em Atos, capítulo 8, versículo 29. Você pode, na citação dessas passagens, você pode pausar este vídeo, abrir sua Bíblia, consultar essa passagem, dar o play e me acompanhar na leitura. O versículo 29 do capítulo 8 de Atos diz assim: Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Veja bem, o Espírito disse, o Espírito falou a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito, nessa história que nós conhecemos, que é a conversão do etíope, do eunuco, o Espírito queria que Filipe pregasse o evangelho ao eunuco, e ele falou para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. E nós conhecemos a história. Filipe foi, se aproximou daquele carro, pregou o evangelho para o eunuco, e o eunuco se converteu ao Senhor Jesus Cristo. A próxima passagem está em Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Veja bem, Pedro estava meditando em uma visão que ele havia tido, e disse-lhe o Espírito falou a Pedro. Veja bem o que o Espírito falou: Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando,
porque eu, o Espírito, eu os enviei. Nós vimos duas atividades do Espírito. O Espírito tinha enviado aqueles homens até Pedro, e o Espírito falou para Pedro que era para descer e falar com aqueles homens, nada duvidando. Nós vemos claramente aqui a pessoalidade do Espírito Santo aqui na história da conversão de Cornélio. Temos também a passagem de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 2. Paulo, nesse episódio, Paulo e Barnabé foram chamados pela ordem do Espírito Santo. É o momento que Paulo e Barnabé são chamados para iniciar as viagens missionárias de Paulo. É o momento que Paulo e Barnabé vão sair pelo mundo pregando o evangelho aos gentios. O versículo 2 do capítulo 13 de Atos diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, Paulo e Barnabé estavam jejuando quando o Espírito Santo lhes falou o seguinte: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo já estava chamando Paulo e Barnabé para uma obra, e naquele momento o Espírito Santo diz: separai-me Paulo e Barnabé. Atos capítulo 16, o versículo 7, que diz assim: Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, Paulo e Barnabé estavam passando em Mísia, estavam tentando ir para a Bitínia, mas quem foi que impediu que eles não fossem a Bitínia? O Espírito de Jesus, o Espírito Santo os impediu. Nós vemos aqui que o Espírito fala, que o Espírito separa pessoas para determinada missão, que o Espírito impede que as pessoas vão até algum lugar. E nós vamos ver aqui que também agora que o Espírito ele tem a capacidade de ensinar. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus, nesse momento aqui, está conversando com os seus discípulos. Está chegando o momento de Jesus ser crucificado. Logo após a crucificação, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, depois ele ia subir para o Pai. E ele está consolando os seus discípulos, dizendo que que eles não ficariam sozinhos, porque o Pai os enviaria o Consolador. E o Consolador é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Veja a descrição desse versículo: O Pai enviará o Consolador no meu nome, e esse vos ensinará. Como é que uma força e um poder pode falar, pode escolher e pode ensinar alguém? Não é? Nós vemos claramente a pessoalidade do Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Nós vemos também que o Espírito ele pode testemunhar, pode ser uma testemunha a respeito de alguém. O Espírito é uma testemunha de Cristo. E agora esse texto está em João 15, 26, que diz assim: Quando, porém, é a continuação desse diálogo de Cristo com os seus discípulos.
que o Consolador viria. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é aquele que testemunha a respeito de Cristo. Bom, nós vemos claramente que no Novo Testamento o Espírito Santo ele é apresentado como uma pessoa a quem nós podemos agradar ou mesmo ofender. E que esse Espírito ele pode amar, ele pode ser amado e alguém com quem nós podemos ter uma comunhão pessoal. Vamos ver o texto de Mateus capítulo 12, versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Veja a comparação de Cristo. Todo pecado e blasfêmia contra os homens. Homens são seres pessoais. Serão perdoados. Mas a blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo não será perdoada. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele pode ser ofendido. Atos capítulo 7, mais uma vez vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 7, versículo 51. Declaração de Estevão: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, Estevão aqui acusa os fariseus, os mestres da lei, de resistirem ao Espírito Santo. Nós temos também Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Paulo fala para os crentes de Éfeso para que eles não entristecessem o Espírito de Deus. Ora, se o Espírito pode se entristecer, se o Espírito pode ser ofendido, se o Espírito Santo pode ser resistido, e fora todas as outras passagens que nós vimos, claramente fica evidente que o Espírito Santo ele é um ser pessoal. Bom, o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Eu teria aqui passagens para falar sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, faz parte da Trindade, mas no vídeo anterior, ao qual eu falei sobre a Trindade, nós já vimos passagens claras sobre a divindade do Espírito Santo. E então vamos nos deter aqui nesses textos sobre a pessoalidade do Espírito Santo. E agora vamos fazer mais algumas observações finais. Jesus, no texto que nós vimos lá em João capítulo 14, versículo 16, nós vimos que Jesus fala que o Pai os enviaria outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque o primeiro Consolador estava com eles naquele momento, que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo é uma pessoa. Então, outro Consolador no sentido de que vocês vão ter outro ser, outra pessoa com vocês, o Espírito Santo. E o interessante é que a palavra Consolador no grego vem do grego parakletos. Parakletos literalmente significa aquele que está ao lado de, aquele que está ao lado de alguém, de algo. Então, o próprio nome Consolador é um nome que por si só fala de um ser pessoal. Então, Jesus, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso advogado, ele está nos céus, à direita do Pai, intercede por nós. E aqui na terra nós temos um Consolador conosco,
que é o Espírito Santo. Uma passagem muito bela que nós vamos ver agora, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que versículo lindo, não é, meus irmãos? O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, ele nos assiste em nossa fraqueza. Paulo diz que nós não sabemos nem orar como convém ao Senhor, mas que o Espírito, ele intercede por nós, mesmo com gemidos inexprimíveis. Naqueles momentos de aflição, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldades que todos nós passamos, o Espírito Santo que habita em nós, o nosso Consolador, aquele momento que ele intercede por nós, aquele momento que nós nem conseguimos falar direito com Deus, quando nos encontramos em angústia, nós não conseguimos nem orar, né? Nós não sabemos nem o que falar ao Pai, mas temos a certeza que nesse momento Deus, ele ouve os nossos sentimentos, mesmo que nós só consigamos expressar através de um choro ou de um gemido. O Espírito, ele intercede, ele leva os nossos sentimentos até Deus. Que maravilha, não é, meus irmãos? A palavra de Deus nos dá um texto como esse para nos confortar. Deus, ele nos ouve o tempo todo. Nós temos um Consolador, além de um advogado nos céus que intercede por nós, nós temos um Consolador aqui conosco na terra, o Espírito da promessa. Vou falar aqui rapidamente de algumas funções do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem a função de substituir Jesus. Ele vai lembrar os discípulos, como nós vimos. Jesus falou que o Espírito, ele vai vos ensinar e vos lembrar de tudo o que eu disse para vocês. E Jesus disse que se você for em João, capítulo, vamos lá no texto. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. E em João 16, 8, fala o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a principal função do Espírito Santo. Ele convence o mundo, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que nos convence, que nos faz crer no juízo de Deus, na justiça divina, do juízo vindouro. E é Ele que nos faz entender a justiça de Deus, a palavra de Deus. Nós, sem o Espírito Santo, nós nunca teríamos a capacidade de aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo, de entregar a nossa vida por Ele. É Ele quem nos faz olhar para os nossos pecados e ver o quanto nós somos pecadores, o quanto o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus perfeito, o quanto Deus está realmente irado com esse mundo e a grande necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida para o nosso único Senhor e Salvador. É Ele quem nos faz entender a obra de Cristo, é Ele quem nos faz crer que o Filho de Deus se encarnou, a terceira pessoa da Trindade, há 2000 anos atrás, e veio a este mundo para morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O ser humano, por si mesmo, ele não tem a capacidade de crer em Cristo. Nós não temos essa capacidade. É o Espírito Santo que nos capacita a crer,
é Ele quem nos santifica dia a dia, é Ele quem nos mantém firmes aos pés do Senhor, até a vinda do nosso Senhor. Por isso que Ele é o selo, né? Ele é o selo da promessa, Efésios vai dizer. E nós fomos selados com o Espírito Santo até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier voltar a este mundo mais uma vez. O Espírito também ele tem a função de glorificar a pessoa de Cristo, como nós vimos aqui nas passagens anteriores. Ele vai glorificar a pessoa de Cristo. É um erro muito grande hoje em dia que nós vemos por aí, os movimentos, principalmente nos movimentos neopentecostais, os crentes querendo enfatizar demais a obra do Espírito acima da obra de Cristo. O Espírito ele glorifica ao Senhor Jesus Cristo, ele nos dá conhecimento do Senhor e de seu amor por nós. Uma passagem que eu gosto muito também é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se você voltar ao texto, Paulo está falando a lista dos dons espirituais, né? Paulo vai ter no texto, os versículos anteriores aí, desse texto de Coríntios, você vai ver uma lista de Paulo falando que o Espírito dá vários tipos de dons aos cristãos, e todos esses dons é o Espírito que distribui como lhe apraz. Então o Espírito é o responsável por conceder dons aos cristãos que os capacitam a realizar a obra do Senhor Jesus Cristo, desde pregar o Evangelho, desde louvar o Senhor. Vamos ver esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mais um versículo que nós vemos claramente a pessoalidade do Espírito quando fala dessa forma, que o Espírito realiza todas estas coisas. Ele distribui como lhe apraz, ou seja, conforme a sua vontade, e a cada um individualmente. Essa lista aqui dos dons espirituais daria para nós fazermos mais um vídeo à parte sobre os dons do Espírito Santo, né? Ficar aí para outro vídeo. Então, nós vemos aqui que o Espírito concede dons, e foi assim no dia de Pentecostes. Nós conhecemos a história que está lá em Atos capítulo 2, quando Jesus finalmente enviou o seu Espírito Santo para os apóstolos, para os seus discípulos. Os discípulos eram, muitos deles, a maioria, pescadores, muitos deles eram iletrados, e eram homens que na hora do aperto, eram homens medrosos, covardes. Nós vemos no momento da crucificação de Cristo, antes de Jesus ser crucificado, no momento que ele foi preso, todos os discípulos se dispersaram, todos eles fugiram, todos eles abandonaram o Mestre. Nós vimos que mesmo após a morte de Cristo, eles estavam se escondendo, estavam trancados nas casas porque estavam com medo das autoridades. Mas nós vemos que depois que o Espírito Santo veio até eles, esses homens mudaram completamente a sua maneira de agir. Nós vemos homens agora corajosos. Nós vimos que esses homens tiveram
o Espírito Santo concedeu a esses homens entendimento, ousadia e garantia, poder e resultados. Nós vemos um Pedro, por exemplo, que negou a Jesus Cristo 3 vezes. Nós vemos um Pedro com toda a intrepidez pregando a palavra de Deus, recebendo ameaças de autoridades, ameaças de prisão, ameaças até mesmo de morte na sequência das histórias, e mesmo assim esses homens não se importavam com isso. Eles pregavam mesmo assim o evangelho com toda ousadia. Nós vemos que no início de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, havia apenas o grupo formado por 120 pessoas, e na primeira pregação de Pedro foram acrescentadas aos discípulos 3.000 pessoas. Logo um pouco depois, essas 3.000 pessoas foi aumentado para 5.000 pessoas. Então nós vemos claramente a capacitação, o poder ativo do Espírito Santo na vida dos cristãos, e isso é essencial hoje, durante toda a história da igreja e hoje em dia. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não seríamos capazes de entender a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que é o nosso mestre, é Ele quem fala ao nosso coração, é o Espírito que nos ensina, é o Espírito que faz nós abrirmos a Bíblia, lermos e não vemos só aquele texto como um texto qualquer, escrito por homens, mas sim que ali é a palavra de Deus. É Ele que sempre aplica essa palavra aos nossos corações. É esse Espírito que nos santifica diariamente, nos faz enxergar os nossos erros, nos faz enxergar os nossos pecados, nos faz entender o amor de Deus, nos faz entender o amor de Cristo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito que também nos dá força, nos dá coragem para pregar a mensagem do Evangelho. Ele que nos capacita a crer no nosso Deus. Então, aqui nós concluímos mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ser edificante para você. Nós vimos claramente que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito fala, o Espírito ensina, o Espírito é aquele que distribui dons segundo a sua vontade. O Espírito é aquele que nos convence, né? E muitas outras características deste ser pessoal. Obrigado, que Deus te abençoe. Amém.